E aí, pessoal do ST1, professor Sérgio, aula de Fundamentos de Administração, 28/5. Vamos dar continuidade à nossa apostila módulo 4, falando sobre as estruturas de organizações e seus modelos, e a gente dando continuidade às nossas aulas anteriores, né? A estrutura de uma organização, nós, técnicos de segurança, temos que ser muito conhecedor. Por que muito conhecedor? Porque é dentro da estrutura organizacional que os elementos que nós trabalhamos, que a gente conhece no dia a dia, nos tomadas de decisões, nas responsabilidades, nas autoridades, no organograma da empresa, nas decisões que vamos tomar com a equipe de trabalho, etc., que é o conhecimento que a gente tem que ter para saber como que funciona a estrutura. Quais são os seus aspectos, por exemplo, culturais, né? A gente vai ver mais para frente aqui nessa gravação, nesse slide. Estou fazendo até um slide diferente agora pelo Word, para a gente mudar um pouco. Então a gente tem que saber os aspectos que estão ligados à estratégia. Como que eu vou montar minha estratégia direcionada à empresa na atividade de segurança e medicina do trabalho? Principalmente porque hoje a gente está trabalhando com situações muito aí online, o pessoal trabalhando muito em casa, outros estão na empresa aqui e você está em outro estado e aí por diante, entendeu? Bom, o que a gente pode falar um pouco mais das estruturas organizacionais? Elas são basicamente, como diz Xavenato, né? São estruturas que assumem uma forma. A organização, na verdade, é um conjunto de funcionários, de funcionabilidade. Lá dentro tem um monte de hierarquias. O que é importante das suas características é características formais e racionais. O que são racionais? É aquilo que a gente consegue pensar, consegue imaginar que vai acontecer. As estruturas hoje, elas têm um fator importante que se baseia principalmente no dia a dia, do agir, do efetivamente trabalhar, do efetivamente pensar quais são as situações racionais e formal que eu vou estar trabalhando na minha organização. Pensando principalmente na atividade de segurança e medicina do trabalho, porque para cada tipo de organização ou cada estrutura que você vai trabalhar, não que a medicina e segurança do trabalho seja diferente, mas ela trabalha e ela se atua, ou o TEC Segurança atua conforme a sua estrutura. A primeira que nós temos é a linear. A linear traz um demonstrativo muito bem visível dos princípios, de cada orientação que é dada, com base nos seus empregados, né? As orientações apenas seguem na hierarquia superior. Isso é importante a gente falar. Tem algumas características ainda, né, que são de autoridade, autoridade única, muita formação ainda, muitas situações formais de comunicação, muito centralizado as decisões, e o aspecto de pirâmide, né, como se a coisa fosse de cima para baixo, entendeu? Também podemos falar da funcional. O próprio nome já delimita que é uma estrutura que está especializada para a gente trabalhar com funções. Como a gente pode também falar um pouco sobre a questão funcional, são aquelas que promovem as decisões, ou que tem algumas características, por exemplo, de autoridade funcional e dividida. Por exemplo, as pessoas, por questões de funções diretamente, elas dividem informações, elas têm autoridade pela sua função na empresa. Tem linhas, por exemplo, de comunicação mais diretas, são descentralizadas, tem a ênfase mais na especialização, pessoas mais especializadas, e aí por diante, né? Está bem resumido para a gente ter um tópico de entendimento aqui nesse item, por enquanto. Já na estrutura de linha de staff, o que é staff? Staff é uma
é uma linha dentro da empresa, nós já comentamos isso lá para trás, se não me falha a memória, onde está ligada principalmente a questões de diretorias, da gerência. Staff é aquela pessoa base onde ele conhece todo o âmbito entre a direção ou a alta cúpula, ele fica ali no meio das tomadas de decisões. Então as características básicas, né, dessa linear funcional com predomínio de estrutura linear de staff e que tem vantagens e desvantagens, por exemplo, são características diferenciadas. Por exemplo, a presença de órgãos do apoio junto à gerência da linha. Eu estou lá na produção, certo? Lá tem alguém que dá apoio à gerência, e esse alguém que dá apoio, ele está num predomínio de linha linear. Ele tem a condição do apoio, mas ele às vezes não tem a condição de autoridade. Por exemplo, a organização são consideradas linhas e o restante das atividades são consideradas staff. Por exemplo, a autoridade nos órgãos de linha é linear, ou seja, ela não é aquela hierarquia de cima para baixo, ela é alinhada. Dentro desse alinhamento, a gente tem a autoridade de linha e a autoridade de staff. A autoridade de linha, ela demanda uma questão absoluta, total, a cadeia ampla, uma relação hierárquica entre chefe e subordinado. Já a de staff não. A de staff, ela é mais relacionada, ela está mais conduzida à situação. A staff ela é considerada hoje uma consultoria ou uma assessoria, se melhor podemos dizer. Então, nesse gráfico mostra muito bem como que a gente falamos lá atrás, para entender um pouquinho. A linear, ela vem de cima para baixo, diretor, gerência, e acaba na execução. A funcional, ela vem diretor, gerência A, gerência B, e é na execução, mas todas elas são interligadas. A funcionalidade de interligação, ela existe. Já de staff, vocês observam que tem o diretor, mas a staff, ele está no meio entre a gerência, a assessoria e a execução. Ele que faz esse interface, essa comunicação entre todas as outras áreas. Isso é importante porque tem acontecido muito isso nas organizações hoje. Por quê? Porque sempre tem uma consultoria, sempre tem alguém mais tecnicamente informado para gerar maior número de informação e certeza na empresa. Existe no item 2 os novos tipos de estrutura que se baseiam principalmente com base em projetos. Enquanto a estrutura lá que nós falamos funcional enfatiza a especialização, a de projeto enfatiza o quê? O negócio. Qual é o meu negócio? Mas não a especialização por função. O meu negócio é esse, mas eu preciso de uma pessoa que funciona a empresa, seja especializada, mas que é focada em projetos. Bom, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, para vocês, da questão de projeto. Olha, eu tenho várias gerências, mas os profissionais 1, 2, A1, A2, A3, B1, B2 e por diante, eles que vão comandar a hierarquia. Já na estrutura matricial, que é de estágio mais desenvolvido que as estruturas contemporâneas, ela demonstra a funcionalidade e por produtos. Nós vamos ver depois mais para frente, dentro dos slides, que satisfaz a necessidade da organização de especialização e de coordenação. Hoje, a gente tem muitas empresas hoje que se baseiam nessas situações. Por exemplo, eu tenho os gerentes que são funcionais, eu tenho os gerentes que são de produtos ou de projetos, tá vendo? Então, quando a gente fala de matricial, aquela coisa bem direcionada, bem acabada para a empresa, ela tem profissionais muito bem trabalhados dentro da linha que ela quer, por exemplo, por função ou por setor ou por meio de produção e aí por diante. Quando a gente começa a ver o organograma, a gente estabelece que
tanto eu trabalho na vertical e na horizontal. Por exemplo, eu tenho um diretor lá em cima que faz o comando geral, eu tenho as gerências logo abaixo que elas vão trabalhar na produção, a gerência geral produção, vendas, financeiro e RH. Mas ao mesmo tempo interligado, elas têm aqui em branco do lado esquerdo, a gente olhando aqui, verificando o vídeo, você vê que tem a gerência A, a gerência B e a gerência C. Por quê? Porque enquanto lá eu tenho um gerente geral de todo o contexto da produção A, B, C, eu tenho aqui o gerente do produto A, do produto B, do produto C. Então, dentro da empresa, a gente lida com os gerentes gerais e lida com os gerentes que são diretamente proporcionalizados ou do departamento, ou da estrutura, ou do produto. Então, essa estrutura do tipo comissão, por exemplo, no item 2.3, agora que a gente vai falar um pouco mais, hoje são caracterizadas, por exemplo, por pluralidade de membros. São super divididas. Elas prevalecem pela maioria. Cabe, por exemplo, o chefe executivo a responsabilidade que foi totalmente decidida por ele. A estrutura divisional é aquela que ocorre em várias divisões dentro da empresa. Os objetivos são agrupados no mesmo setor. Por exemplo, dentro do mesmo setor tem várias divisões, várias pessoas que trabalham dentro daquela estrutura e cada um tem suas responsabilidades. Já a estrutura com base em função, o próprio nome já está falando. As estruturas têm os órgãos específicos, as funções específicas, as unidades são de setores específicos e de instituição. Com isso tudo, a gente começa a observar e começa a pensar como que eu vou tratar esse assunto direcionado na minha empresa como técnico de segurança do trabalho. Pessoal, o que é importante a gente lembrar desses fundamentos para segurança e medicina do trabalho em administração? Que o técnico de segurança ele é um verdadeiro administrador. Ele é que compõe toda essa situação. O dia a dia do técnico de segurança é também administrar, é fazer o seu PDCA no dia a dia. E conhecer as linhas, as estruturas da empresa, como funciona, como que a minha empresa funciona, isso é muito importante. Nessa aula eu sugiro até que quando a gente fala de RH, a gente vai para um caminho, por exemplo, de processo seletivo, é conhecer a empresa, identificar como que ela funciona dessa maneira lá. Bom, eu estou à disposição de vocês, com certeza, se precisarem, estou encaminhando exercício, a data de entrega eu marquei para 31/5, é tranquilo, um exercício objetivo, ok? E qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço, obrigado a todos, hein?